Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 4 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um ataque de drones ucranianos contra a Rússia em vários oblastes, por aqui em Kursk, Oriol e Lipetsk. Também em Moscou teve drones russos aqui em Moscou e também aqui na parte temporariamente ocupada da Crimeia, aqui em Sevastopol. Aqui em Sevastopol a gente tem imagem do que foi atingido. Foi uma escola militar que tem aqui na região de Sevastopol. Os outros drones, os russos, têm tomado mais cuidado de não mostrar imagens dos ataques. Enfim, vamos saber ao longo dos dias aí o que realmente foi atingido, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança, continua basicamente a mesma coisa, os russos tentando avançar aqui em Pokrovsk e Toretsk, e os ucranianos também fazendo algumas operações por aqui para negar esses avanços russos, né? No ponto de vista diplomático, o Trump falou que ia ligar para o Putin essa semana, mas parece que agora não sabe se vai ligar mais, porque parece que, diz o Trump que o acordo está perto de sair, o acordo de cessar-fogo está perto de sair, mas a verdade é que não parece ser verdade isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Bloqueio Russetes no Café da Manhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, deixa eu lembrar vocês que a gente continua fazendo a nossa rifa. Já estamos com 33% já, 32% já pagos dos bilhetes, já reservados. Então, se você pretende comprar bilhetes para nossa rifa, não deixe de ir lá no site, está o link na descrição desse vídeo. Ontem, por volta do meio-dia, o site parou de funcionar. A explicação para isso é que o método de pagamento que eu tinha colocado era via Mercado Pago. E o Mercado Pago é meio chato com essas coisas mesmo, ele não gosta de fazer esse pagamento para rifa, então eles bloquearam minha conta no Mercado Pago. Não tem problema nenhum, eu consegui tirar o dinheiro de lá. No final já foi tudo resolvido, já está funcionando novamente agora. Infelizmente não vai funcionar a parte de cartão de crédito, eu não sei como resolver isso. Só pagamento com Pix, infelizmente. De qualquer forma, a venda está indo bem e eu imagino que vamos mais uma vez concluir a venda de todos os bilhetes antes do prazo, tá? Não deixa para a última hora para comprar o seu bilhete não, porque a gente pode acabar vendendo tudo antes da hora, como aconteceu nas últimas rifas que a gente fez aqui também, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, à noite a Rússia atacou a Ucrânia com 78 drones Shahid, 42 derrubados pela defesa antiaérea, 22 perdidos por guerra eletrônica, ou seja, um ataque menor do que o normal, né? A Rússia tem diminuído esses ataques ultimamente. Mais uma vez, a gente não sabe muito bem qual o propósito disso. Provavelmente ela está armazenando drones para fazer um grande ataque mais adiante, né? Bom, infelizmente atacaram a estação de Semenivka na região de Chernihiv. Isso fica aqui no norte da Ucrânia, nessa região aqui, a Semenivka. Infelizmente, mais um ataque contra uma instalação totalmente civil, sem nenhum propósito militar, não há nenhuma operação militar ali na região. Mas a resiliência ucraniana é sempre algo que impressiona, né? Lviv Croissant é uma marca de padaria lá na Ucrânia, tá? Tem várias cidades. Lviv é uma cidade da Ucrânia, mas a marca Lviv Croissant tem na Ucrânia inteira, uma padaria gourmet, uma padaria bacana. Eu comprei croissant lá, é muito bom mesmo os pãozinhos deles lá, né? E essa daqui é a loja deles lá em Kharkiv. Você lembra que alguns dias atrás Kharkiv foi atingida pelos russos, né? E já estão funcionando hoje. Ficaram 2 dias fechados só, já reabriram. É lógico, com uma fachada temporária, tem que reconstruir a loja, mas já estão funcionando. É impressionante realmente a resiliência dos ucranianos nisso daí. Lviv Croissant de Kharkiv já está operacional novamente. Bom, os ucranianos fizeram ataques contra a Rússia, ao contrário dos russos que atacam apenas alvos civis. Os ucranianos atingiram alvos militares ali na Crimeia temporariamente ocupada. Ucranianos atingiram com sucesso a instalação militar ali na Escola Naval, a Escola Naval Superior do Mar Negro, em Sevastopol, na região temporariamente ocupada da Crimeia. Está aqui o local atingido pelos ucranianos ali. Não se sabe se foi com drones ou se foi com mísseis, o que foi usado nisso daqui. Essa escola também se chama Narimov, Escola Naval Narimov, ali na Crimeia, temporariamente ocupada, né? Então, um ataque a alvo militar é um ataque justo, né?
Lembrando que Sevastopol não era, já era ocupado pelos russos antes da invasão de 2014, né? Lembra que quando teve o final da União Soviética, né, em 1991, a Crimeia ficou para a Ucrânia, mas havia um contrato de leasing da região de Sevastopol. Então aquela região de Sevastopol, embora fosse de soberania ucraniana, estava, digamos, alugada para os russos, era um leasing até 2015. Então todas essas instalações militares que haviam ali já eram instalações militares russas mesmo que haviam por ali. E acabou sendo realmente uma coisa muito ruim, porque os russos usaram isso para invadir a Crimeia no final das contas, mas esses prédios são todos originalmente russos já, que estão sendo destruídos por ali, né? E é lógico, a Ucrânia não renovou esse leasing depois de 2015, quando a Crimeia for desocupada, Sevastopol volta a ser da Ucrânia sem nenhum problema, né? Não foi só ali na Crimeia temporariamente ocupada, não. Também os drones ucranianos atingiram a região de Lipetsk, Moscou e várias outras regiões aqui. Oriol, aqui, Lipetsk aqui, Oriol, Kursk, vários locais aqui em que foi atingido instalações russas por drones ucranianos aí nessa noite, né? A gente não tem ainda informação sobre o que foi atingido, quais foram os alvos. Os russos parecem estar tomando mais cuidado na hora de liberar essas imagens, então não temos essas informações, né? Houve o fechamento do aeroporto lá na Rússia, tá? O aeroporto russo aqui chegou a ser fechado por conta do risco de drones nessa região, né? Bom, na cidade temporariamente ocupada de Melitopol, um veículo Kadirovita, dos Kadirovitas que são ali da Chechênia, né, ligados ao Kadyrov, ele foi destruído através de uma sabotagem da inteligência ucraniana, do GUR. Pelo menos 5 membros do Vostok, Armat Vostok, que é o batalhão TikTok lá do Kadyrov, né? Batalhão TikTok, porque eles estão sempre na retaguarda, né? Nunca são mandados para a linha de frente e adoram fazer videozinhos dizendo que, olha, estamos participando da guerra, estamos na guerra, não sei o que lá, sendo que na verdade não estão na guerra, estão lá na retaguarda, né? Mas dessa vez a guerra chegou até eles. Dessa vez os ucranianos fizeram lá essa operação lá com o GUR e conseguiram eliminar pelo menos 5 membros desse batalhão ali na retaguarda com esse dispositivo explosivo, né? Melitopol é essa região aqui da Ucrânia, aqui é uma cidade que está temporariamente ocupada desde os primeiros dias da invasão de 2022, mas ainda tem uma grande parcela de partisãos por aqui, de pessoas, de ucranianos que ajudam o GUR a fazer essas operações contra os russos por aqui, né? Bom, continuam as operações russas tentando fazer novos avanços ali na região de Pokrovsk e Toretsk. Isso daqui é Toretsk, eu não posso botar o vídeo, o YouTube não deixa mais botar vídeo. Se eu boto o vídeo de alguma coisa explodindo, ele tira a monetização do vídeo, então eu não posso mais botar o vídeo. Mas está aqui um tanque ucraniano destruindo a queima-roupa, um tanque russo ali na região de Toretsk. O tanque ucraniano destruiu o BTR-82 aqui, explodiu completamente o blindado russo aqui tentando avançar lá em Toretsk, né? Então muito bacana isso daqui. Também ontem a gente teve a informação dessa tentativa de avanço russo lá em Andrivka, ali perto de Pokrovsk, a gente falou sobre isso ontem, a coluna foi totalmente destruída, não sobrou nada, e o mais engraçado são os próprios russos criticando essa parada, né? O repórter Filatov, que é um blogger russo, ele colocou aqui uma crítica, aqui está a crítica já traduzida por inteligência artificial, fica uma tradução mais limpinha, né? Dizendo aqui que o ataque em coluna é a solução mais simples, né? Requer preparação mínima e pouco cálculo de recurso. E você ainda pode enganar os novos recrutas dizendo que não tem ninguém ali, a gente vai fazer só uma operação de 15 minutos com guerra eletrônica, não vai ter nada e coisa e tal, você engana o pessoal, vai naquela fileira inteira, no final das contas a coluna é totalmente destruída, mas tem um lado positivo, a gente identifica de onde é que estão vindo a artilharia dos ucranianos, né? Eles usam o termo Hohol aqui, que é um termo depreciativo usado pelos russos para os ucranianos. Nós podemos saber de onde é que está vindo a artilharia ucraniana e de repente mataram alguns ucranianos e não sei o que lá. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que mais uma vez foi uma operação bunda,
mal planejada que acabou perdendo um monte de coisa e não avançando nada ali na região de Pokrovsk, né? Bem-vindo ao mundo russo, isso daqui, né? Aqui a gente tem a imagem dessa tentativa russa de avançar ali em Pokrovsk. Na verdade, é um pouquinho abaixo ali, né? Aquela coluna de cima foi em Andrivka, essa daqui é em Upsenivka, mas também falhou completamente, mostra aqui os vários carros russos destruídos aqui nessa região por drones ucranianos, né? Então, curioso como esse ataque aqui foi repelido por artilharia, mas isso daqui não é o normal, né? Esse ataque aqui foi tanque. Tanque pouco normal. Artilharia pouco normal também. O mais comum são os drones. Os drones realmente que causam a grande maioria dos danos contra as forças russas por aí, né? E a tentativa russa de capturar Pokrovsk continua sendo diluída pelos drones ucranianos, causando grandes problemas para a logística russa e para os suprimentos. Veículos são incapazes de chegar a menos de 10 quilômetros da linha de frente por conta da ameaça constante de ataques de drones, né? Um outro blogger russo, o Filologista em Emboscada, diz que a situação em Pokrovsk não mudou muita coisa. Nós estamos batendo a cabeça nos mesmos lugares, né? Novoselivka ainda está atrás da gente, mas não conseguimos tomar Upsenivka. Alguns dizem que nós já tomamos ela, outros dizem que é uma área cinza, mas na verdade ainda está com os ucranianos. Upsenivka é essa cidadezinha aqui, ó. E aqui não conseguimos passar de Shevchenko também, né? Tem batalhas por ali, no final das contas, ou seja, no final o que o cara está dizendo aqui é que os drones são mortais, estão destruindo a logística russa ali em Pokrovsk e não conseguem avançar de forma alguma por ali, né? Outra coisa curiosa é uma nova bandeira que os russos estão usando no uniforme deles. Essa bandeira aqui, olha só, a bandeira da União Soviética, né? Para você ver. O pessoal diz que o Putin é de direita, o Putin é conservador. Meu amigo, o Putin é o que sobrou da União Soviética. Ele diz para você qualquer coisa que você queira ouvir. O que ele quer é apoio da galera para voltar ao Império Soviético, para voltar à antiga União Soviética, né? O comunismo mesmo. É só você ver como é que funciona a Rússia. Totalmente planejamento central lá, 100% planejamento central. Cai na lorota do Putin conservador, do Putin de direita, só quem quer cair. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as negociações para o cessar-fogo e não sei o que lá, e que a Rússia está querendo usar essas negociações para garantir grande parte do território ucraniano, instalar um governo fantoche pró-russo em Kiev, mas muito pouco provável que isso resolva alguma coisa, né? Até porque os russos têm uma má notícia com toda essa confusão do Trump, das tarifas do Trump. Um efeito que isso teve foi baixar o preço do petróleo, né? Muita gente está olhando para frente e acha que o mundo vai entrar em recessão. Veja, uma recessão mundial também não é... Eu não estou dizendo que vai ser uma catástrofe, que vai cair tudo, que vamos todos ficar pobres. Não, não é isso. É uma recessão. O mundo vai deixar de crescer por alguns semestres, alguns trimestres aí. O problema disso é que se o mundo cresce menos, o mundo precisa de menos petróleo. E se o mundo precisa de menos petróleo, a expectativa é que o preço do petróleo caia e com isso você já tem essa visão de alguns investidores de vender petróleo. Caiu aqui 15% de ontem para hoje, uma queda bastante ampla aqui no preço do petróleo. E esse é um grande problema para os russos, porque os russos, a única coisa que eles têm para financiar essa guerra é vender petróleo, mesmo que seja no mercado negro, mesmo que seja com desconto e coisa e tal. Abaixo de 70 dólares, eles simplesmente não conseguem ter lucro, porque como eles já estão com as sanções e coisa e tal, isso é um problema para a Rússia, tá? A Rússia já tem campos que estão parados há algum tempo, e vocês sabem, você não pode deixar campo de petróleo parado muito tempo, senão ele deixa de funcionar, você tem que reescavar o poço depois. Então, essa situação toda aqui vai trazer prejuízos muito grandes para a Rússia, o que é uma notícia excelente e mostra por que os russos estão com tanta pressa nessa questão de conseguir um cessar-fogo com os americanos, né? Usar o Trump porque eles quiserem. Teve uma audiência no Congresso americano sobre a situação da guerra da Ucrânia, em que o comandante da OTAN,
o Christopher Cavoli, né, o comandante na Europa, explicou para os congressistas que, olha só, é pouco provável que a Ucrânia consiga recuperar todo o território numa contraofensiva única, mas a verdade é que a derrota da Ucrânia não é inevitável. A derrota da Ucrânia pode acontecer, é verdade, é o que eu falo para vocês, existe esse risco sim, mas não é algo inevitável. A Ucrânia pode sim vencer essa guerra, pode sim recuperar os seus territórios no longo prazo, principalmente com a ruína financeira da Rússia. Esse é o caminho mais próximo para esse tipo de coisa acontecer, né? Então, foi uma coisa importante porque muitos senadores e muitos deputados americanos estão convencidos que a estratégia do Trump está errada, né? E o Trump está tentando convencer eles exatamente de que a guerra da Ucrânia é uma guerra sem saída, que não vai chegar a lugar nenhum, então a gente tem que fazer paz a qualquer custo, porque não vai chegar a lugar nenhum essa guerra, né? Bom, outra coisa que ele disse lá também é que a Ucrânia conseguiu dois objetivos estratégicos muito fortes nessa guerra até aqui. Primeiro, diminuir a capacidade militar russa e, ao mesmo tempo, melhorar a sua própria capacidade militar, né? Isso são dois objetivos bastante críticos e que estão alinhados com os interesses americanos, né? Os americanos têm interesse em diminuir a capacidade militar russa, isso é algo positivo para os Estados Unidos, e é algo que não tem preço, porque a outra maneira que eles têm de diminuir a capacidade militar russa é sacrificando soldados ucranianos. Ou seja, é o que eu falo para vocês, essa ajuda militar americana para a Ucrânia é a coisa mais barata que existe, é o maior lucro que os Estados Unidos já teve na história, está conseguindo diminuir a capacidade militar russa, gastando uma fração do que gastaria. Olha o que os Estados Unidos estão gastando para o Irã agora, para tentar atingir o Irã e não sei o que lá. É muito mais caro para os Estados Unidos isso do que a ajuda que eles deram para a Ucrânia até aqui, que foi 65 bilhões em termos de ajuda militar e mais alguma coisa de ajuda humanitária. Ou seja, esse trocado que os Estados Unidos deram para a Ucrânia até aqui está trazendo uma vantagem econômica enorme para os Estados Unidos, e isso está ficando claro para os deputados e senadores lá, né? A gente tem visto que já tem acontecido algumas reações no Congresso contra as medidas do Trump. O Trump não tem muito tempo para ficar do lado correto. Ele não consegue governar os Estados Unidos como um ditador, como o Putin faz na Rússia. O Putin, lá na Rússia, ele pode fazer o que ele quiser. Eu sei que o Trump admira o Putin. O Trump adoraria ser igual ao Putin, ser forte igual ao Putin, invadir a Groenlândia e não sei o que lá, inventar essas lorotas todas. Só que os Estados Unidos não é a Rússia. O Putin consegue usar a mão de ferro lá e submeter o Congresso russo. O Trump não consegue fazer isso. E rapidamente, ou o Trump vai para o lado correto da força, ou ele vai acabar perdendo o apoio do Congresso americano e piorando a situação dele muito, né? Essas tarifas também é outra coisa que vai gerar problemas. Vai acontecer agora no dia 11 de abril em Bruxelas mais um encontro Ramstein. É aquele encontro de todos os países que ajudam a Ucrânia, em que eles se encontram lá para coordenar os esforços de ajuda para a Ucrânia. Vai ser o primeiro Ramstein em que os Estados Unidos não vai comparecer. O Peter Hegseth não vai estar lá e não vai mandar nenhum representante, ou seja, os Estados Unidos não vão mais participar do processo de ajuda à Ucrânia. Não tem problema, a Ucrânia vai continuar essa guerra com a ajuda da Europa, e se não tiver ajuda da Europa, continua por conta própria, não vai ter problema nenhum isso daí. O que está acontecendo nessa história, mais uma vez, é os Estados Unidos perdendo a oportunidade de liderar o mundo livre, se contentando com uma posição secundária, que vai cobrar um preço mais tarde nisso daí, né? É o que eu falo sempre. O Trump tem reclamado que esse negócio dos Estados Unidos ser a polícia do mundo acaba sendo muito caro, que gasta muito dinheiro, mas a verdade é que isso também tem bônus, não é só ônus, não, tem bônus para os Estados Unidos nisso também. Os Estados Unidos conseguem essa vantagem estratégica e econômica que ele tem hoje, muito por conta dessa ascendência militar e política sobre o mundo. Se ele abrir mão de uma coisa, vai abrir mão da outra também. Vai acabar com um ônus, é verdade, mas vai acabar com um bônus também que eles recebem por conta desse domínio, de serem a polícia do mundo, né? Eu acho muito triste isso, acho um erro enorme, espero que o Trump mude de ideia. E por falar no Trump, ele falou aqui que os Zelensky e o Putin estão prontos para um acordo e que vai ter em breve, vai estar quase assinado, não sei o que lá, já é a 18ª vez que ele fala isso nos últimos dias, que tem um acordo quase assinado, ao passo que a gente não vê nenhum avanço nisso daí de fato, né? Vamos ver o que está acontecendo.
O Washington está aguardando o negociador do Putin, o Kirill Dmitriev, que esteve nos Estados Unidos e voltou para Moscou. Ele vai conversar com o Kremlin e só depois disso que vão ser tomados novos passos na questão da guerra Rússia e Ucrânia. Ou seja, não se sabe que tipo de informação que o Trump passou para o Putin através do Dmitriev. Aqui, ó, o Trump e o Putin talvez conversem antes ou durante o final de semana, segundo a Político, né? Esse final de semana agora, hoje é sexta-feira, pode ser que o Putin e o Trump conversem hoje, mas, segundo está dizendo o pessoal aqui, os conselheiros mais internos do Trump aconselharam ele a não falar com o Putin, a menos que o Putin concorde com o cessar-fogo completo. E ele tinha plano. O Trump tá doido para conversar com o Putin, né? O Trump não se aguenta de vontade de chupar o pau do Putin. É impressionante a tara que o Trump tem pelo Putin. Mas ele queria falar com o Putin, os assessores estão aconselhando ele a não ligar para o Putin, a menos que o Putin aceite as condições do cessar-fogo. Que condições são essas? Ninguém sabe, não sabemos ainda o que foi acordado, se isso está de acordo com a Ucrânia, o que foi adequado, o que não é adequado, enfim, vamos ver o que sai desse mato aí. Eu acho que não vai sair nada, eu acho que o Trump tem essa vontade enorme de fazer a paz, né, que não deixa de ser uma coisa positiva, mas ele está fazendo a paz pelo lado errado, ele está fazendo a paz cedendo ao agressor, o que nunca dá certo, nunca deu certo e não vai dar certo dessa vez também. O Trump disse que o Zelensky está pronto para fazer um acordo. Eu acho que o Putin está também. Tem um monte de progresso. Eu quero parar de matar milhares de jovens toda semana e não sei o que lá. Eu, sinceramente, eu concordo que é um absurdo a morte de jovens, que isso deveria ser parado e coisa e tal, mas a única maneira de você parar isso de forma real é através da punição do agressor. Não tem. Se você aceita uma agressão e não pune o agressor vai fazer de novo. Ou seja, é melhor ir agora até o final e acabar com essa coisa de uma vez. É o sentimento dos ucranianos. A geração atual dos ucranianos não quer passar para a próxima geração os problemas que as gerações passadas passaram para eles, né? Ou seja, ou se resolve a questão da Rússia de uma vez por todas, ou não se resolve. Esse papo do Trump de fazer a paz do Obama lá, de se equiparar ao Obama e coisa e tal, só para ganhar um Nobelzinho da paz, tá ficando ridículo esse tipo de coisa. Vamos ver o que sai daqui. Eu acho que não sai nada, mas vamos ver. Enquanto isso, saiu essa reportagem aqui no New York Times falando que a Laura Loomer, que é uma russete lá americana, né, tá querendo que o Trump demita toda a equipe de assessores porque estão muito favoráveis à Ucrânia e muito duros com a Rússia. Pois é, para você ver o nível que está esse governo Trump, né? Mas isso aqui mostra aquilo que eu falo para vocês. As russetes não estão satisfeitas. Por mais que o Trump esteja sendo russete pra caramba, esteja sendo pró-Putin pra caramba, o Putin não está satisfeito com isso, ele precisa de mais. Precisa de mais, porque se não tiver mais, ele cai, ele perde essa guerra. É por isso o desespero desse pessoal, né? E repara, o fato do New York Times dar publicidade a Laura Loomer mostra aquilo que eu falo para vocês. Cuidado com a mídia tradicional. A mídia tradicional é toda russete. A Rússia fazia essas campanhas de desinformação dela antes muito mais efetivamente através da mídia tradicional. A internet pode parecer um meio mais fácil de você fazer desinformação, mas não é não. Na internet a desinformação é sempre confrontada, e aí ela acaba se perdendo no meio de um monte de coisa, né? Na mídia tradicional, você tem a ordem informacional, como disse, foi o Barroso que usou essa expressão, desordem informacional e ordem informacional, e o que é um problema, porque se a ordem informacional estiver distorcida, você não consegue confrontar ela, né? É o que a mídia tradicional fazia antes a favor dos russos. O conselheiro do gabinete do Zelensky, né, o Podolyak, está falando que esse acordo que o Trump está falando é aquele acordo de cessar-fogo no Mar Negro. Olha só, é um acordo que não faz diferença nenhuma no final das contas. Só para dizer que fez algum acordo, né? Porque na prática não tem nada, não vai mudar nada. O Mar Negro, os ucranianos já estão com domínio completo ali, os russos já não fazem mais nada mesmo lá. Enfim, agora ele está dizendo aqui que acha que os Estados Unidos deveriam mudar a política de usar uma cenoura para usar o chicote, né? É aquela ideia de você botar a cenourinha na frente do burro para ver se o burro anda, que aparentemente é o que ele está dizendo que o Trump está querendo fazer com o Putin. Tem que começar a usar a política do chicote para fazer o burro andar, né? Eu sinceramente acho que tinha que usar a política do tiro no burro, enterra o burro e desiste desse burro, que esse burro não vai a lugar nenhum.
Bom, chegaram os chefes militares da Inglaterra e da França lá na Ucrânia para negociar a questão de colocação de contingente militar francês e inglês na Ucrânia. Excelente notícia, uma boa notícia isso daí, como eu falei para vocês, tendo contingente militar da Inglaterra e da França dentro da Ucrânia, isso é mais uma linha vermelha que vai ser mostrada como uma idiotice, o Putin fica botando essas linhas vermelhas, mas ele não vai a lugar nenhum com elas, né? E além disso, os soldados ingleses e franceses não vão para a linha de frente, evidentemente, mas indo para a retaguarda, liberam os soldados ucranianos para irem para a linha de frente. É sempre uma coisa positiva, no final das contas, essa cooperação com a Inglaterra e com a França. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.